noite, domingo, dia 19 de abril. Tema hoje que nós vamos trabalhar um pouquinho, é construindo as relações, né? Como é que se constrói as relações entre as pessoas na sociedade, como é que isso acontece? E como é a importância... Boa noite, Zineide, tudo bom? E como é que é a importância das relações no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira positiva, de uma forma que seja realmente prazeroso, né? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Relações. É isso que a gente vai hoje. Então é isso que a gente vai conversar hoje, né, Zineide? Você que está entrando aqui agora. Então, o que são as relações? Como é que a gente cria relações saudáveis? Então esse é o nosso objetivo é conversar um pouquinho sobre isso. Por quê? Né? A gente tem uma dificuldade muito grande, eu percebo isso, que nós não passamos a nossa vida tendo esse tipo de noção, né? A gente vai aprendendo muitas coisas através de experiência, né? De erro e acerto, e muito pouco de orientação. A gente perdeu, né? ou falta esse foco na orientação. E como é que a gente pode se relacionar melhor com as pessoas? Como é que a gente pode lidar... Boa noite, Jaqueline. Como é que a gente pode lidar melhor com as situações? Como é que essas coisas acontecem? Então a gente fica existindo muitas vezes sem... boa noite, Rubens. Sem prestar muita atenção, porque a gente não tem essa orientação. A gente vai aprendendo, criando, né, observando as relações alheias e as nossas, mas sem uma troca de ideias, sem procurar realmente entender o que realmente significa uma relação, as relações sociais. E quando eu falo relação social, são as relações profissionais, são relações de amizade, são as relações familiares, são as relações no dia a dia, são as relações no ambiente profissional, são as relações onde você está convivendo, né? Boa noite, Jaci. E principalmente as relações que você tem, como é que você se relaciona consigo próprio, né? Se eu não consigo estabelecer uma boa relação comigo mesmo, se eu não entendo muito bem como é que eu funciono, né? Como é que eu vou estabelecer uma relação prazerosa, uma relação que realmente dê sustentação para a minha vida, que me traga Ô, Diana, tudo bem? Como é que você está? Como é que eu posso estabelecer as minhas relações de uma maneira mais positiva de fato? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho isso, vamos conversar, né, refletir um pouquinho sobre isso. Então a pergunta a princípio o que a gente entende por relação? O que é uma relação? O que é se relacionar com as pessoas? O que é se relacionar com você? Então tudo isso a gente precisa tomar consciência para poder entender como é que as relações são constituídas, né? Vamos seja assim mais claro e objetivo.
me relacionar com uma pessoa, um grupo, um meio, eu tenho que entender que existem alguns fatores básicos, né? Por exemplo, quando eu vou visitar uma família, vou na casa de alguém, o que eu percebo ali? A forma de relacionamento entre os familiares, pai, mãe, filho, filha, como é que se comporta, como é que age, quais as atitudes que tem. Boa noite, Jaci. Estou sem conseguir raciocinar. Estou sim, a minha mãe está me deixando maluca. Ela está com demência. Diana, então vamos pegar esse ponto da Diana que está falando da questão da demência, né? Que é uma situação séria. A pergunta é, Diana, é para a gente começar com essa questão de entender o que é relação. Ela, sua mãe, passando essa situação de demência, ela tem condições de entender o que ela está fazendo? Ela tem controle sobre o que ela fala, sobre o que ela age, como ela sente? É a primeira pergunta. Né? Ela tem condição de refletir sobre isso? Não. Né? Mas você, Diana, filha, você tem. Né? Você tem essa compreensão. Você tem essa noção. Então, se eu tenho essa noção que aquela pessoa. Isso que a gente vai falar serve para todos os tipos de. Para várias formas de relação. Então, se eu tenho noção que aquela pessoa que está convivendo comigo tem limitações, tem dificuldades, eu que possuo uma capacidade melhor de compreensão e adequação, o que cabe a mim? Antônio César, boa noite. Jaci, boa noite. O que cabe a mim se eu tenho um pouco mais de consciência? Né? É compreender que aquela pessoa, naquele momento, ela está privada dessa capacidade de raciocínio. Então, eu tenho que olhar para aquela pessoa entendendo as limitações que ela possui. Então, é necessário ter tolerância, paciência, resignação e compreender que aquela pessoa não tem controle sobre o que está acontecendo. Então, quando eu perco a paciência, eu me descontrolo, eu muitas vezes pelo fato de eu não saber lidar naquela hora, naquele momento com aquilo. É o meu desejo de que aquela pessoa não estivesse passando por isso. Então fica uma briga interna, né, entre aquilo que eu desejo, que eu almejo e a realidade que eu estou vivendo. Então, para eu me relacionar com uma pessoa com um problema, com um distúrbio emocional ou mental, eu preciso observar esses detalhes. A pessoa tem consciência disso? A pessoa tem como refletir isso? Não. Se ela não tem, cabe a mim desenvolver o quê? A paciência, a calma. É como se eu estivesse realmente lidando, sabe, com um bebê grande, né? Que perdeu a noção da situação. Então, vai mexer com a parte emocional, vai mexer com a parte de comportamento, vai mexer com um monte de coisa. Mas é importante eu entender o outro. E aí que começa a questão de relacionamento, né? Das relações. É conhecer o outro, mas antes de conhecer o outro, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber se eu tenho muita paciência, se eu sou uma pessoa tolerante, se eu sou uma pessoa de pavio curto, que tipo de pessoa eu sou. Ela está o dia inteiro falando que quer ir para casa dela, ficar sozinha. Meu pai faleceu há 9 meses. Então, Diana, vamos pensar um pouquinho. Olha a situação. O importante da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Imagina você, Diana, se você fosse a sua mãe. Pai falecido, privado do seu espaço pessoal, que é aquele espaço que você conhece, aquele espaço seu, né? E com problemas de saúde mental. Você imaginou a situação que ela está vivenciando? Né? Então, muitas vezes, a gente tem que desenvolver muito a paciência, a tranquilidade, sabe? Respirar fundo e se colocar no lugar do outro e entender o sofrimento que o outro está passando. Muitas vezes a gente não queria que isso estivesse acontecendo, mas tá. Né? E é a hora e o momento que eu preciso me colocar no lugar do outro. Você falou, eu estou fazendo o possível. Né? Você também está sofrendo também, é um outro ponto. Para me relacionar comigo mesmo, eu tenho que ser honesto comigo. Meu pai faleceu, minha mãe está com problema,
meu marido teve problema, ou seja, você está numa situação também com uma forte pressão emocional em cima. Então você precisa assumir o fato, olha, eu estou sobrecarregado, eu preciso me desestressar, eu preciso me descomprimir, eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa me relacionar bem comigo mesmo. E aí conseguir me relacionar bem com as outras pessoas. Né? Por isso que é importante, na hora que você coloca aqui o que você está passando, é uma forma também de você se aliviar um pouco, né? De colocar para fora o que está acontecendo. Né? E ao mesmo tempo colocar também para as outras pessoas do seu convívio familiar, falar, olha gente, eu estou no meu limite. Eu preciso comunicar para as outras pessoas, na questão de relação, para as outras pessoas o seguinte, olha, eu estou no meu limite, eu também tenho um limite, e meu limite está, né, tá muito próximo, eu preciso de ajuda. Então, essa, mas ninguém ajuda. Ajuda? Se não for de um jeito, grita, esperneia, fala, ó, vamos compartilhar, tá difícil, né? Então, é nesse momento que a gente precisa perguntar pra gente mesmo o que eu preciso. Eu preciso comunicar pro outro. Uma das grandes dificuldades nos relacionamentos é a falta de comunicação, né? Me escondo para poder chorar. Isso é importante. Se você tiver vontade de chorar, se esconder, ir para um local, se você achar que isso é conveniente, faça. Mas comunique ao restante da família o que você está vivendo. Né? Comunique às outras pessoas o que você está passando. Né? Faça uso do grupo, né? Tem um grupo lá de estudos lá. Comunica para você, ó, chama alguém ali e fala, gente, eu não tô legal, vamos conversar, eu preciso me desabafar. Aliás, eu tô com umas ideias na cabeça, mas depois a gente, na hora que passa um pouquinho mais essa fase que a gente poder nos reencontrarmos, né, eu vou falar para vocês, mas eu tô com, né, a ideia a gente criar uma forma da gente criar um grupo que a gente possa conversar para se ajudar nas questões emocionais que a gente está vivendo agora nesse momento e o pós, né? Depois que esse período passar, que a gente voltar a ter um convívio mais próximo, que a gente possa utilizar um tempo para a gente usar de uma forma terapêutica, desabafar, colocar os nossos bichos para fora, né? E conseguir trabalhar com as nossas dificuldades. Não é fácil, eu entendo que você está passando, Márcia, porque a gente convive, né? E é por isso que eu quis falar de relações hoje, por causa das coisas que eu estou ouvindo, né? Próximas, até mesmo as coisas que eu também estou vivendo também, né? Que a gente pensar assim, você não se abala com o que está acontecendo, muito pelo contrário, né? A gente fica muito abalado também e fica muito, às vezes fica procurando alguém para poder dividir esse peso. Não é fácil, né? Não é muito complicado. Então é muito bom. Por isso que às vezes a pessoa fala, mas por que fica toda noite esse horário você tá lá para conversar, para falar? Porque a gente precisa ter um espaço, né, para ouvir alguém. Hoje eu tava até refletindo sobre isso, essa questão, né, da gente. Oi, Janete, tudo bem? De como a gente muitas vezes não se percebe nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. A gente cria um personagem, a gente cria uma imagem da pessoa alegre, feliz, despojada, que resolve tudo, mas internamente a gente está uma dificuldade muito grande. Então eu preciso aprender a sair. Imagina uma gaiola do passarinho, né? Como a gente está aqui agora. Só que muitas vezes a gaiola está aberta, né? Não tem fechadura, mas a gente não tem coragem de sair dessa gaiola, não tem coragem de assumir as nossas dificuldades. E assumir os nossos problemas, assumir as nossas dificuldades, comunicar para o outro que eu não estou bem, que eu não estou legal, que a coisa está difícil, é a melhor forma de você melhorar uma relação, principalmente a relação com você mesmo, né? Porque não adianta eu tentar resolver a relação com o companheiro, com a companheira, com o namorado, com a namorada, com um amigo ou com outro amigo, se eu não resolver a minha relação comigo mesmo. Então, como é que eu tô, né? Então, quando eu falo isso para você, Diana, é realmente isso. Olha,
A gente tem que aprender a falar para as pessoas: eu não estou bem, eu não estou legal. Não, sabe, isso não é legal. Esse negócio de falar, você não está bem, e a gente pergunta, você está bem? Não. Mas o que está acontecendo? Não vou falar. Se você não externa isso, isso vai virando o quê? Vai virando uma pressão emocional muito intensa que uma hora vai transbordar e uma hora vai suprimir. Principalmente, eu percebo isso, né? No caso das mulheres, principalmente, eu estava conversando com uma amiga que ela falou que ela está perdendo cabelo nesse período, né? Então que ela passa a mão. A minha mãe falou a mesma coisa também, né? Que ela passa a mão, está caindo muito cabelo, né? Por quê? Porque a tensão emocional desse período, esse isolamento, está mexendo muito com a parte hormonal, muito com a parte pessoal da pessoa, e isso vai provocar algumas sequelas emocionais, inclusive na nossa autoestima. Cheguei semana passada na casa dela e não aguentei, não tinha o que comer, estava deitada no escuro sozinha, não aguentei e busquei ela para minha casa. Então, você resgatou a sua mãe, né? E a pergunta é também, você tem a sua mãe, você tem as outras dificuldades que a gente já sabe, que você já externou aqui, e você? A pergunta, Diana, é o seguinte, vou deixar bem claro isso para você. E você? O que você está fazendo por você? Né? Tudo bem, você fez a coisa certa. Se eu visse minha mãe numa situação dessa, eu traía para minha casa, não deixaria abandonado de jeito nenhum. Mas a pergunta é, e você? Porque a sua mãe, o pai faleceu. O marido faleceu, mas ele era seu pai. Ela está com demência, e você é filha. E você tem outros problemas familiares. Como é que você está lidando com isso? Né? Como é que você está se relacionando? Então a gente precisa, né, conversar, a gente precisa refletir sobre essas situações todas para que a gente possa encontrar uma resposta, que é esse conhecimento de si próprio, sabe, de comunicar claramente o que eu estou sentindo e o que eu estou passando. E tomar conta também, né, tomar consciência das nossas idealizações. O que é isso, né? O que a gente tem como ideal de vida, como tem ideal de relacionamento, o que a gente queria que fosse agora, nesse momento, mas sabe que não está sendo possível. Então aprender a viver o dia, o hoje. Eu ouvi muito de algumas pessoas essa orientação. Aprender a viver o dia de hoje. Né? O amanhã será o hoje e você vai viver o amanhã. Mas viva o dia de hoje, sabe? Porque o que a gente tem hoje é isso, é essa dificuldade. Então, aprender a lidar com as dificuldades do dia de hoje, o que passou, e principalmente comunicar, né? Então, precisa parar para pensar, Diana, né? E muitas vezes a gente entra no automático, estou falando com a Diana, mas se alguém também quiser falar alguma coisa, né, de algum momento que está passando aí, que a gente possa relacionar com isso, esteja à vontade, tá? Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas relações e criar relações realmente mais intensas, né, mais verdadeiras. Eu estava vendo agora há pouco, antes de entrar para conversar com vocês, eu estava vendo uma entrevista na CNN com o Karnal falando, né, o mundo pós-pandemia, aquele negócio todo, e ele falou uma coisa que é interessante, né, tem a ver muito com o que a gente tem conversado nos últimos dias aqui. Porque, por exemplo, as pessoas estão falando, olha, a gente comemorou o aniversário longe das pessoas, a gente comemorou a Páscoa longe das pessoas, havia o Dia das Mães longe das pessoas. Mas como é que a gente estava comemorando essas datas especiais? Né? A gente chegava em casa, nas festas, como? Qual é a primeira coisa que a gente fazia? Quero ver que alguém escreve aqui. Né? Qual é a primeira coisa que você faz quando chega na festa de alguém? Né? O que a gente estava fazendo? Qual que é a primeira coisa que você pergunta? Alguém sabe falar? Né? Qual que é a primeira coisa que ele perguntava? Zineide, Diana. Né? O que a gente fala quando chega nas pessoas na festa? Nayara, Janete. Né? O que a gente fala? Qual é a senha da internet? Né? É a primeira coisa que a gente faz. Tem Wi-Fi aqui em casa? Nessa casa? Né?
Então a gente chegava na casa das pessoas, pedia a senha do Wi-Fi, pega o celular, coloca a senha do Wi-Fi, senta num canto, senta no outro, tá tendo a maior festa ali, ninguém olhando para ninguém, né? Todo mundo ali, ia num restaurante com as pessoas, o celular na mão. Então você tinha uma pessoa perto de você, mas você estava mais preocupado com o virtual que estava distante. Então vai mudar muita coisa, vai ser diferente, né? Eu acredito que vai ser muito difícil. Então, se eu não aprender a me relacionar comigo, estabelecer uma relação afetiva comigo mesmo, como é que eu vou estabelecer uma relação com as outras pessoas? Boa noite, Mércia. Eu preciso aprender a estabelecer uma relação com as outras pessoas. Eu preciso aprender, reaprender a ouvir as pessoas. Eu preciso entender que o outro não é chato. Ih, lá vem o outro, aquela história de novo. Ah, lá vem ele, aquela historinha novamente. Eu tenho que aprender que isso não a história do outro não é uma história chata. Que a história do outro é uma história que vai me ensinar muitas vezes, né? A ser um bom ouvinte, a ser uma pessoa compreensiva, a entender o que está acontecendo com a outra pessoa, a me colocar no lugar da outra pessoa, né? E ao mesmo tempo, gente, quantas vezes você... Boa noite, Rosemary. Você não para, não está na sua casa, muitas vezes, querendo conversar, querendo falar alguma coisa sobre você que está te apertando o peito, e em casa você não consegue, você entra na internet e você não consegue, você não conversa com ninguém para dizer, porque você não encontra alguém que esteja disponível para te ouvir. E ao mesmo tempo a pergunta é, você também está disponível para ouvir o outro? Como é que eu construo relações saudáveis? Como é que eu construo bons relacionamentos se eu fico desviando a minha atenção para coisas que na verdade são apenas um placebo, uma ilusão? Eu preciso restabelecer uma coisa de maneira diferenciada. De verdade, eu sou um caso à parte. Adoro abraçar, conversar, né, olho no olho. Então, agora, durante um bom tempo, né, a gente está vivendo sem esse olho no olho, sem abraço, sem beijo, sem nada. E agora a gente está percebendo a falta que isso faz. O problema, será que depois que a gente voltar na normalidade, a gente não volta para o automático de novo? Porque tem uma coisa, gente. Eu preciso internalizar um tipo de comportamento. Quando eu estou passando um momento de crise, de dificuldade, eu preciso fazer uma análise o quanto aquilo tem a ver com o meu jeito de agir, o meu comportamento, o jeito que eu sou. Senão, o que vai acontecer? Eu vou ficar na emoção, na situação que eu estou vivenciando, e quando a situação se normaliza, as coisas se resolvem, eu volto à velha pessoa, ao velho comportamento, à velha atitude. Então, aquele momento trágico que eu passei, aquela dificuldade trágica que eu passei, ela perde o sentido. Eu volto a agir da mesma maneira. Então, se eu não utilizar esse momento que eu estou passando, se a gente não pegar esses momentos difíceis que a gente está vivendo, para internalizar, para transformar aquilo realmente em alguma coisa positiva, uma coisa sincera para a gente mesmo, vai ser muito difícil eu voltar a ter uma relação boa, né, com as pessoas. Eu vou voltar a ser o que era. Bato muito pau com meu marido e vizinhos. Sim, né, isso já é um comportamento seu, né, Diana? Então, mas a pergunta é para as outras pessoas que não têm esse tipo de comportamento no dia a dia e que hoje estão sentindo falta. A gente sente falta não é do relacionamento. O que está nos atrapalhando é que a gente tem uma imposição, né? O que é uma imposição? É uma situação que não permite que a gente tenha liberdade de escolha. E isso incomoda, né? Fábio, boa noite. Boa noite, Nilson. Então, me casei, não consigo ficar com minha mãe. Só duro 4 meses, né, morando junto com a minha mãe. Então, eu escolhi viver minha vida com minha esposa. Eu me mudei no mesmo bairro, né, e para lugar, né, ver mais. Então, quando essa questão de conviver, o Fábio, né, essas relações que a gente tem no dia a dia, de conviver com a família, veja bem, a gente não vai resolver anos de dificuldade de relacionamento e de convívio nesses 60 dias, sei lá quantos dias aí que a gente vai ter que passar nesse distanciamento. A gente não vai resolver.
Mas o que a gente precisa é perguntar para a gente mesmo o que me separa do outro, por que, que eu tenho essa dificuldade, né? E uma outra coisa que eu também falo, né, que é o seguinte, o que me incomoda no outro é enxergar nele os meus problemas, é enxergar nele as minhas dificuldades, é enxergar nele os meus defeitos. Então muitas vezes, quando eu tenho, é como se fosse um espelho. Você já reparou que poucas vezes a gente realmente para olhar no espelho para ver a gente como a gente é, não para arrumar cabelo, não para passar maquiagem, para fazer a barba, não, para você olhar e você prestar atenção como você envelheceu, como é que estão os seus olhos, as rugas que apareceram, para você olhar esse corpo que você tem, para entender como é que ele está envelhecendo, como é que ele está passando. A gente não para olhar os nossos olhos para ver o que os nossos olhos estão passando, né? Sabe, ver se a gente está passando alegria, felicidade, tristeza, porque os nossos olhos comunicam os nossos sentimentos. Então a gente não para olhar. Então quando aparece alguém que me incomoda, é porque eu estou vendo nele o meu reflexo. E eu não quero ver no outro aquilo que incomoda em mim, né? Então eu falo, é muito interessante você perguntar um pouquinho o que é que te incomoda tanto nessa convivência, né? Eu cuidei do meu pai com todo o amor do mundo, e tento fazer com ela o mesmo. Então, uma outra coisa que a gente percebe nesse período também aí que a gente está vivenciando, que a gente está fazendo algumas coisas que não tinha noção que precisaria fazer um dia. Então a gente vai se distanciando das pessoas e a gente vai perdendo a intimidade e o conhecimento delas. A gente deixa de ser familiar daquela pessoa, né? Porque muitas vezes eu posso ser pai, mãe, filho de uma pessoa, mas eu vou me distanciando tanto, que eu acabo perdendo essa ligação com a pessoa. Eu acabo perdendo essa intimidade com outra. De repente ela começa a me parecer um estranho, né? A gente acaba se tornando pessoas estranhas, apesar da mesma família, apesar de tudo igual. E agora de repente a gente se vê, vamos dizer assim, quase que na obrigatoriedade, né, de muitas vezes, não é o caso da Diana que está colocando aqui, da gente ter uma atitude mais humana, até de poder de auxiliar, de ajudar a pessoa com mais idade, que precisa fazer uma compra para ela, que ela não pode sair de casa, afastar os netos, afastar filhos. Então, isso acaba acaba nos reaproximando de pessoas que, apesar de serem pessoas da nossa família, são estranhas para a gente, né? E aí vem outra questão do relacionamento. Eu preciso perguntar para mim mesmo o que me distanciou das pessoas, o que me fez me tornar distante delas, e o que aconteceu que hoje eu tenho uma relação de estranheza com essas pessoas. Talvez uma das grandes, né, das grandes experiências desse período foi justamente isso, né? A gente tem muito tempo para pensar, né? A gente tem muito tempo para observar, a gente tem muito tempo para um monte de coisa que a gente não tinha. E a gente não está sabendo lidar muito bem com esse tempo aí que a gente adquiriu, né? Então, e na verdade também a gente tinha relações que eram muito superficiais, né? Relações que eram baseadas no desejo, né? No desejo de posse, no desejo de conquista, no desejo do prazer, mas muito pouco relações constituídas numa construção de amor, né? E veja bem, estou falando construção de amor, porque amor, isso aí depois a gente vai, durante a semana a gente conversa sobre isso, porque amor não é um sentimento, amor é uma construção, né? Como não é um sentimento? Eu amo aquela pessoa, eu sinto por ela. Não. O amor é uma construção, né? É até um mandamento, né? Tanto é que tem lá na própria religião, tem lá que Deus fala assim, amai os outros como a ti mesmo, né? Então, isso é um mandamento, isso é uma aprendizado. É igual a caridade, a gente não torna caridoso. Muitas vezes a gente não é caridoso, mas eu tenho que me esforçar para me tornar caridoso. Eu tenho que fazer exercícios de caridade para me tornar uma pessoa caridosa. E eu tenho que fazer exercícios de amor para desenvolver o amor dentro de mim. Amor não é uma coisa, não é paixão, né? Que vem um sentimento que toma conta de mim, quase irracional. Não, amor não é retribuição.
Amor não sabe, não é um processo de mão única. Não, amor é uma construção de relação. Que eu escolho amar alguém, mesmo que aquela pessoa, vamos dizer assim, não seja aquilo que eu sonhei, aquilo que eu imagino, mas eu escolho amar. Amar quem você, falar que você ama, quem faz tudo que você quer, é o padrão que você escolheu. Isso não é amar. Amar é você escolher amar aquilo que mais que te incomoda, que mais provoca em você dificuldade. Então eu escolho amar aquilo que mais me incomoda. Eu escolho amar aquela pessoa que mais me traz transtorno. Por quê? Porque desenvolver amor por alguém que é o contrário de você, alguém que pensa diferente de você, mas que precisa de você, necessita de você, e você se dá àquela pessoa, é diferente. Então amor é uma construção, é um sentimento para ser construído, é uma relação a ser construída. E a gente leva muito o amor na parte do desejo, do prazer. Ah, eu vou me relacionar com aquela pessoa porque, né, eu vou mostrar para o outro que eu consegui, que eu conquistei determinada pessoa. Eu vou amar aquela pessoa porque ela é esteticamente dentro daquilo que eu quero. Eu vou amar aquela pessoa porque eu tenho tesão por ela. Eu vou amar aquela pessoa por isso, por aquele monte de coisa. Mesmo, né, que ela não seja, mesmo que na verdade não seja um sentimento muito profundo, né? Eu preciso entender o que. Por exemplo, quando eu começo a conhecer uma pessoa e apesar de todos os erros e equívocos, eu percebo que vale a pena, né, estar junto com aquela pessoa, vale a pena fazer aquilo, aí eu começo a estabelecer uma relação de amor. Porque amor, ele apronta dedo, amor cobra, o amor transforma através de várias situações, né? O amor não é uma coisa que é aceita. É, e, 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 a, e isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Vai construindo durante... Boa noite, Fábio. No dia a dia, né? Nas nossas relações. Conviver com pessoas... E isso também leva para a questão profissional também. Porque eu tenho que aprender a amar as pessoas que, teoricamente, elas não são agradáveis a mim, né? E nas relações profissionais, eu preciso desenvolver uma relação de carinho e de afeto, muitas vezes com pessoas que não são agradáveis. Isso também é estabelecer uma relação. Mas nós convivemos juntos, nós temos um ideal comum, né, naquele ambiente profissional, naquele ambiente de relações. Então, eu preciso aprender a criar laços afetivos, laços de ideais, laços de objetivos que vão estabelecer relações. E a relação também tem muito a ver também com a tolerância à frustração, né? Eu preciso entender, como eu falei no último, antes de ontem, falei sobre frustração, que nem sempre as pessoas vão corresponder às nossas expectativas, e nem a gente vai corresponder à expectativa alheia, né? Tudo é muito relativo. Então aprender a lidar com a tolerância, respeitar as individualidades, né? E respeitar a individualidade, entender que cada um tem o seu jeito de ser, né? A sua liberdade de ser. Vivo esse amor com a minha filha, ela é meu oposto em tudo o que sou. Então, isso é importante, né? Não é amar o igual. Uma pessoa falou assim, então, sobre procura da alma gêmea, né? A pessoa esquece que a alma gêmea ela tem todas as suas qualidades e todos os seus defeitos. Já imaginou conviver com todos os seus defeitos potencializados? É complicado, né? Então é bom que a gente tenha essa liberdade, respeitar a liberdade um do outro, o jeito que o outro é, que o outro pensa, o outro sente, para a gente desenvolver uma relação mais verdadeira. E a gente precisa entender que as relações não são fast food, né? Elas não são... Elas não duram um tempo de um lanche de fast food. A gente precisa desenvolver tempo e a paciência. Então as boas relações, as relações legais, profundas, elas requerem tempo e paciência, né? Para a gente conhecer o outro, para entender o outro, para observar o outro em todos os campos, e a paciência para lidar com a divergência, para lidar com os pontos de vista diferentes, com o modo de ver a vida diferenciado. Tudo isso vai fazer com que eu tenha uma relação diferenciada com a vida, né? Que eu tenha uma vida, uma relação mais agradável. Mas fundamentalmente, né, eu preciso aprender a me relacionar comigo mesmo. Eu preciso entender
o que é importante para mim, o que é importante na minha vida, o que é importante no meu dia a dia. Eu preciso entender o que realmente faz a diferença na minha vida. Eu preciso entender, senão não vai adiantar nada, né? A gente querer se relacionar com as pessoas, estabelecer uma receita de como um relacionamento vai ser positivo, como as coisas vão acontecer, é muito difícil, né? Mas eu posso criar em mim, né, essa potencialidade de desenvolver a questão de melhoria do relacionamento, do convívio, né, com as pessoas. Desenvolvendo a paciência, tolerância, resignação, respeitar o outro, o tempo, o espaço de cada um. As pessoas estão colocando um idealismo muito grande nesse período que a gente está vivendo, achando que isso aqui vai transformar o mundo em um mundo muito melhor. Gente, quem tem que mudar o mundo somos nós mesmos, mas o nosso mundo, né? A nossa forma de relacionar com as pessoas. Senão, vai ser muito complicado, né? Se eu ficar esperando que os outros mudem, que os outros tenham a mesma visão de mundo que eu tenho, vai ficar muito complicado, porque as coisas não funcionam assim. E é aí que vai criando os grandes problemas de relacionamento. As minhas expectativas que não são iguais aos dos outros. Então eu preciso entender que eu preciso também ser compreensivo e entender a opinião do outro, a atitude do outro, a situação do outro. Sabe, a gente precisa sair um pouco dessa atitude egoísta de querer que o mundo seja do jeito que eu quero, né? E isso não dá certo, isso não funciona. O importante é que eu tenha uma relação prazerosa, boa noite Solange, com as pessoas que convivem comigo, com as pessoas que se relacionam. Então eu preciso desenvolver relações saudáveis a partir de uma relação saudável comigo mesmo. Então, se eu não tiver uma boa relação comigo, se eu não me tolerar, se eu não ter paciência comigo, se eu não esforçar para minha melhora, olha, dificilmente eu vou ter boas relações. Eu vou ter relações temporais, curtas, né? Vão gerar algumas coisas, alguns momentos, mas felicidade, alegria, companheirismo, prazer, tudo isso vai ser muito difícil. E eu só desenvolvo esse tipo de sentimentos numa relação depois de muito tempo, depois que eu começo a entender o outro, depois que eu começo a entender como o outro pensa, como o outro sente, como o outro age. Então é uma dificuldade diferenciada. Então eu preciso entender como é que eu estabeleço as minhas relações conforme a minha conduta com o outro, mas comigo mesmo. Então eu volto a falar para Diana, né? Diana, você tem que parar um pouquinho e pensar, né? Como é que você está se tratando, como é que você está se cuidando. E aí depois, os demais fica mais fácil. Então quando eu sei o que me incomoda, eu sei o que me deixa triste, amargurado, incomodado, feliz, quando eu tenho essa noção, fica mais fácil lidar com as outras pessoas, né? Quando eu tenho essa percepção, eu começo a entender porque o outro age assim ou assado. E eu preciso entender também como cada um está vivendo, né? Como cada um enxerga o momento da sua vida. Nós podemos estar na mesma sala, ouvindo a mesma pessoa, mas a compreensão pode ser totalmente diferente de cada um. E é por isso que a gente precisa refletir bastante, né? E começar com esse autoconhecimento. E a gente fala assim, mas autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É quando eu paro para perguntar para mim o que me faz feliz, o que me incomoda. Se eu convivesse com, se eu pudesse me encontrar, o que melhor de mim eu poderia perceber e o que pior de mim eu poderia perceber. Como é que eu me relaciono comigo? Eu gosto de estar comigo, eu gosto de me ouvir, eu gosto de olhar para mim, eu gosto do que eu escrevo, eu gosto do que eu falo, eu gosto dos gostos que eu tenho, ou eu vivo uma relação falsa comigo mesmo. Eu falo as coisas que os outros querem ouvir, eu ajo do jeito que os outros querem que eu aja, mas eu sou muito pouco eu mesmo. E a gente tem que aprender a ser a gente mesmo, né? Uma boa relação é uma relação sincera. E a gente precisa ser quem a gente é em todos os momentos. Vai agradar todo mundo? Não, né? Porque as relações não foram feitas para agradar 100%.
As relações foram feitas para a gente dar oportunidade para o outro nos conhecer e para que a gente possa conhecer o outro, né? Então é uma relação de mão, né, de duas mãos, de mão dupla, né? É um vai e volta. Então eu preciso me dar a oportunidade de conhecer o outro e dar a oportunidade do outro me conhecer, mas para isso eu preciso de tempo, né? Aquele negócio, não fui com a cara da pessoa, não gostei do jeito dele. Pô, legal, não gostou por quê? O que te incomoda? Dá oportunidade, né? Dá oportunidade do outro se mostrar para você, dá oportunidade que o outro conheça você. Isso vai fazer uma diferença enorme nas nossas relações com as pessoas. E é isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão, né? Sobre essa questão de convivência, de relacionamento. Nós já estamos aí, uma boa parte do pessoal que está aí ouvindo, né, que está vendo o vídeo, a gente já está algumas semanas, né, conversando, trocando ideias. A gente vai estabelecendo uma relação de afetividade, uma relação de companheirismo. Então a gente vai percebendo até mesmo algumas diferenças, né, como a gente está se relacionando com o outro. Mas a gente precisa dar oportunidade, né? A oportunidade de se conhecer, a oportunidade de saber quem é o outro, né? E é isso, e de se perguntar sempre, se questionar sempre. Então, conhecer a si mesmo, ter tolerância, paciência, tomar consciência das idealizações, qual é os seus ideais e qual é o ideal do outro, tolerância com a frustração, respeitar o individualismo. Tudo isso vai provocar na gente uma qualidade de relação muito mais prazerosa, muito mais bacana, né? E é isso que vai fazer a gente melhor, né? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje, uma conversa um pouquinho mais curta, né? Por que eu estou fazendo mais curto? Porque eu estou ouvindo algumas pessoas, é muito bom, mas é muito demorado, é muito longo. Então por que não fazer um pouquinho mais curto, né? Então a gente pode ouvir as outras pessoas e tentar passar as informações de uma maneira mais concentrada, porque o objetivo dessa nossa conversa aqui todas as noites não é trazer resposta, é trazer reflexão, é trazer uma forma diferente de ouvir, é trazer uma forma diferente de pensar. Por isso que a gente está toda noite se encontrando aqui, né? Para a gente pensar, refletir sobre tudo isso. E como eu sempre falo, né? A gente vai ter oportunidade de se encontrar. Como eu estou falando para a Diana, eu já tenho alguns objetivos, alguns ideais aqui para a gente fazer assim que as coisas se ajeitarem. Tenho vários planos aí para que a gente possa auxiliar as pessoas. E uma coisa bacana, né? O que você está fazendo também por você nesse período? Eu concluí 2 cursos, né, à distância nesse período, e vou fazer um terceiro. Então eu continuo me aprimorando, entendendo, compreendendo algumas outras coisas, estudando para manter a cabeça ativa, para trocar ideias e trazer algo diferente para vocês. Mas a gente vai se ajudar, a gente vai se encontrar. E como eu disse para a Diana, a página que está aberta, né? Eu falei que se quiserem falar alguma coisa, pedir alguma orientação ou simplesmente conversar, entra aqui no Face, fala, olha, tem como conversar? Manda uma observação, fala alguma coisa, a gente dá um jeito de a gente conversar um pouco, trocar uma ideia e da gente se ajudar, né? Porque o objetivo aqui é que a gente se ajude para sair desse isolamento com a melhor qualidade de vida possível, principalmente qualidade de saúde mental, né? Por que eu falo isso? É preocupação realmente, né, com esse isolamento, com esse distanciamento. Que vocês tenham em mim aqui um amigo, uma pessoa que está aberta de alguma forma a poder ajudar vocês. E eu ajudando vocês, eu também me ajudo, viu? Não é aquele negócio, o bom samaritano. Não, eu também me ajudo, porque eu falo muito de coisas que eu preciso ouvir para mim mesmo. E amanhã a gente volta novamente, e a semana toda, e novamente mantendo a fé e mantendo o otimismo
que até o dia 10 esse vírus aí alcance o pico que tem que alcançar, que comece a cair aqui em São Paulo a quantidade de pessoas mortas, de pessoas doentes, né? E que a gente possa retomar a normalidade do nosso dia a dia, mas sempre com otimismo. E a gente vai manter o otimismo até o último dia. E sempre mantendo uma coisa muito importante, que é a nossa fé, né? Como eu falei alguns dias atrás, fé, religião, ciência e crença. A gente precisa dos três. A gente precisa da ciência para descobrir uma vacina, um remédio para isso. A gente precisa da nossa fé, que é acreditar que vai chegar essa resposta, né? E a crença é o crer realmente, né? É alguma coisa maior que a gente crê, que a gente possa crer numa força maior do universo que nos dê calma, que nos dê tranquilidade para ultrapassar isso. Então, ciência, fé e crença é fundamental. Gente, tenham um ótimo fim de domingo. Sejam muito felizes, né? Amanhã a gente volta. Fiquem com Deus e entre lá no canal, né? Do YouTube. Eu depois vou postar isso aqui no YouTube, vou baixar. A ideia é que a gente tenha um outro canal para quando voltar, a gente ter um canal de vídeos, um canal que a gente possa utilizar para poder se comunicar e para fazer alguns trabalhos no sentido de auxiliar as pessoas. Então é importante que vocês puderem estimular, entrar no canal, divulgar o canal, para que a gente, quando voltar, a gente tenha já uma certa estrutura para a gente continuar ajudando e trabalhando com todo mundo. Tá bom? Um grande abraço, né? Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e até amanhã.